sobre autismo e mascote, né, que eu falei esses dias dentro de um carro aqui. E eu sou xenogênero, o que é isso? É uma pessoa trans, né, porque ela transcende o imposto ao nascer, o gênero imposto ao nascimento. Então, é uma pessoa trans, não binária, xenogênero, gênero fluido. E como que isso acontece, né? O mascotinho autista. Por que a gente fala de forma meio negativa, vamos dizer? A gente mostra as sombras muito, né? Os ativistas autistas. Porque a gente tem que mostrar onde dói, né? Pra ter um equilíbrio, assim, pra olharem, né? E as coisas boas, assim, sobre autismo, convivendo com a pessoa autista, né? E desfrutar essa celebração. Que são existências diferentes ali, correlacionadas, né? No mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo cenário, na mesma cena, né? Na mesma vida, no mesmo horizonte. E eu acho muito importante a gente falar sombras, mostrar sombras, né? Que nem naquele vídeo eu falei sobre o mascote, porque é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado da infantilização com a pessoa autista, porque ela tem expressões diferentes, né? Nem tudo que é diferente precisa de ser inferior, né? Porque acaba acontecendo muito isso, né? Tudo que é diferente, inferior. Ou estranho, ruim, ou, ai, que bonitinho. Então, temos mais possibilidades na nossa criatividade humana para percebermos outras formas. Pessoa neurotípica, autista, tudo que é tipo de pessoas. Então, não existe só isso. Ou, bonitinho, né? Ou com a infantilização, né? Ou mal por ser estranho, né? Existem várias formas, né? A gente tem que usar mais a nossa potencialidade como humano para a criatividade. E como que é isso, né? Xenogênero. Eu não conheço tanto, vou falar para vocês, mas eu não vou deixar de falar sobre isso, porque é bom falar. E os comentários estão aí, eu quero aprender, os vídeos estão aqui para eu aprender também. E tem algumas críticas que eu não gosto muito, que nem para ter um cenário melhor, uma luz melhor. Mas pra mim fica um pouco difícil às vezes, porque o cotidiano eu tenho que me virar muito só, sabe? Eu fico meio pistola às vezes quando as pessoas falam isso. Ai, tem umas borboletas amarelas aqui. E... Mas normal, porque muito ativista é autista nível de auxílio 1. E eu não sou nível de auxílio 1. Então eu acho que ela vai ser tão importante quanto, e é isso. E espero que entendam que eu fico meio pistola com isso. O que mais? O xenogênero é um rolê assim, que não se identifica com tantas formas humanas, sabe? Mas a gente continua sendo humano, né? Sendo cobrado as mesmas coisas que qualquer pessoa neurotípica, etc, né? O xenogênero é para pessoas mais neurodiversas, mas pessoas neurotípicas também são xenogênero. Porque, assim, por a gente ser autista, eu acredito eu, assim, o gênero é uma construção social, então a gente não tem tanto afinco, assim, o cultural que vem passando de bola de neve, né? Pela existência aí até chegar à humanidade, o que é hoje, nesse país hoje e tal, etc. Em cada cidade, cada coisa, né? Nossa linguagem. Então, claro que a gente tem um vínculo forte com a cultura também, só que a gente consegue ver além dele e consegue entender além dele. E, né? E cada pessoa consegue entender alguma coisa ou outra, né? Todo mundo no mundo é ignorante e isso é inerte ao ser, né? Não tem como saber de tudo e isso que é belo, né? A gente percebe a nossa própria ignorância, isso que dá fome de viver. E a gente conhecer várias experiências de vida e trocas muito maravilhosas. É impossível saber de tudo, é impossível de saber de perto de tudo. Porque imagine, eu vivi uma vida e, tipo, você viveu uma vida, eu não sei como são as sensações que você teve, as impressões que marcaram a vida em você. Infinitas, infinitas. Nem alguém muito próximo de você aqui, tipo um irmão que viveu muitas coisas parecidas na infância, vai se sentir da mesma forma. Então, tipo, infância, ou algum amigo que, né, porque na infância normalmente a gente fica mais com o irmão, né, sei lá. Mas, sei lá, um amigo próximo que tá com você, sei lá, uns 5 anos, aí
vai sentir a vida de outra forma e ter experiências diferentes e sabedorias diferentes. Então, a gente tá sempre pra se somar. Isso que é bonita, beleza, é borboleta. E falando em borboleta, xenogênero. Xenogênero é tipo assim, ela se identifica com formas humanas. Eu me vejo muito com um ser místico da floresta. E por ser, mas tipo, eu não gosto de ser infantilizado e também, sei lá, colocado de formas que o meu próprio desejo não seja meu, que as minhas escolhas não sejam minhas, né? Eu sinto, né? Então, é muito uma questão que eu vou colocar depois, que eu já falei por aqui, assim, sabe? Que é uns rolês que os veganos falam muito. Eu sou vegan, né? E muitos coletivos, muitos projetos, assim, em prol dos animais falam isso. E, vamos dizer, só porque a pessoa não é humana, ela tem que ser inferiorizada, explorada, né? Humano, né? Antes a mulher nem era considerada humana, os negros nem eram considerados humanos. Então sempre que é humano tem que ter, pode fazer o que quiser, porque nasceu porque Deus deu o mundo, e os animais podem ser usados porque foram feitos para o ser humano desfrutar, assim como a mulher, né? Sei lá. Então eu acho essa visão cristã muito errada e muito ruim, muito antiética, muito violenta e muito sem sentido, né? Muito pequena até para esses humanos, assim, sei lá, homens brancos, sei lá. E claro que hoje tá um pouco melhor sobre mulheres e negros, mas é um rolê assim que nem é bom para essas pessoas privilegiadas, né? Que principalmente homens brancos, porque se a gente perceber que as árvores têm ensinamento, se a gente perceber que as gramas têm ensinamento, se a gente perceber a beleza e a perdição de tamanha profundezas que são olhar os insetos, o brilho das flores bem de perto e o céu transbordante, né? A gente vai perceber que... Oh, a joaninha na janela. A gente vai perceber que como é gostoso viver, né? Quando a gente... É bom lidar com a verdade, né? Claro que todo mundo pode ter a sua religião. Acredite em Jesus, acredite no que quiser. Mas a gente pode também ver o cristianismo que foi muito inventado pelo clero também. E a gente tem que pegar as partes que fazem sentido. Eu fiz trança no meu cabelo e ficou assim. Ficou muito bonito. E... Então é isso. A gente tem que perceber que existem grandezas enormes e que nos nutrem de formas muito desconhecidas e que a dominância entre outros tipos de pessoas, ela acaba deixando um vazio na pessoa. E quando a gente se deita numa grama com humildade, a gente percebe que o céu é tudo, né? E que as estrelas chovem na gente. Incrível. E eu respeito a outros seres, né? Não que eu não seja uma pessoa humana, né? Eu não sei o rolê, assim, dos xenogêneros totalmente, mas obviamente sou humana, sou tratada como uma pessoa humana, nasci, né? Tenho a fisionomia e tal, né? Tipo, se a gente for ver na biologia, tipo, o que é isso? Eu sou um fungo? Eu sou uma planta? Né? O que eu sou? Eu sou um humano, um animal humano. E um animal tipo humano. Então, claro que a gente é humano, mas o rolê, eu me sinto muito um ser místico da floresta como gênero, entende? E transcendo o gênero feminino que foi me imposto na infância por conta disso. Eu me sinto no feminino também uma mulher, uma menina. Eu me sinto um menino. Eu me sinto, né? Tenho disforias. Eu me sinto às vezes a gênero. Eu me sinto gêneros muito, muito legais que tem uma mistura de humano com os seres da floresta. Eu me sinto às vezes uma borboleta, que é um animal assim, sem ser humanoide. Então, assim, isso ajuda muito a nossa comunicação com o mundo, utilizar a linguagem como ela é. A linguagem é inventada, ela é criada por humanos, né? Sou humano, posso criar linguagem também. Se a gente for ver Eu adoro os livros aqui da minha cidade, que é super pertinho a biblioteca. Tem livro que é escrito muito diferente por ser antigo, dos anos 70, às vezes mais antigo. Até mais recentes eles têm
Uma linguagem, como é escrito, as coisas completamente diferentes. A linguagem é viva, né? A língua é viva, a língua é viva. A gente constrói, né, os conceitos e é pela linguagem que a gente se expressa, né? Não é uma coisa pronta e fixa. A gente precisa se lembrar disso. E quando a gente pode falar e se expressar, a gente vai criando com as palavras as sensações que seres humanos vivem. Então é isso. Eu me sinto um ser místico da floresta. Mas o rolê de infantilizar o autista é, por exemplo, achar que isso é viagem de maluco, é se sentir assim, xenogênero, se sentir trans, porque sou autista, né? Isso já é infantilizar o autista. Me perceber como ser místico da floresta e me perceber como fluido em vários gêneros e sensações. E com respeito, com admiração, sabe? Não precisa ter uma admiração, mas perceber que existem existências diferentes, elas são tão válidas quanto, e não superior ou inferior, né? Tipo, elas são válidas porque são existências, né? Tem um rolê por ser tanto neurotípico na sociedade que acham que qualquer coisa diferente ou é inferior ou é mal, ou coisas muito vazias, assim, limitadas, né? E, tipo, porque só a maioria pode se expressar, então não é viagem de maluco, né? Não me coloque em manicômios, socorro. Não precisamos mudar as pessoas neurodiversas, celebração da neurodiversidade. Isso é muito bom. E eu me sinto uma pessoa xenogênero, eu adoro o xenogênero, que é uma forma da gente de ter liberdade de ser quem se é, sem os parâmetros já criados, né? A criação, sempre novo e fresco, né? Então vamos pensar, o Egito teve uma coisa singular e linda, né? E a gente pode criar o que a gente quiser também. Existem várias civilizações nesse mundo todo. E a vida é infinita e livre. A gente pode ser o que a gente quiser. Né? Eu sempre acho que a nossa base precisa ser a não violência. Né? Tipo, não violento ninguém. Aquele rolê, né? Não violento ninguém que mal tem. E sou feliz e quando me reprimo, não sou tão feliz. Então tenho que ser respeitado. Então o rolê de mascote é muito assim. Não vejo uma pessoa autista como alguém maluco, como alguém inferior que não tem senso, não tem direção. Nosso pensamento, nossa comunicação é tão válida quanto, sabe? Tipo, real. Então, eu quero que vocês percebam isso, porque vocês só vivendo no convívio com o neurotípico nunca param para conversar entre si sobre as problemáticas, né? Sobre muito o que a mídia disseminou, assim, e todo esse tempo, né? O que a gente ganha de informação muito, né? Sobre como é o tratamento com essas pessoas que são diferentes, sabe? Será que faz sentido essa visão, esse olhar, esse tratamento, né? Essa sensação? Então a gente tem muita sensação criada sobre. Que nem eu tive diagnóstico com 18 anos, né? Mas sempre fui autista, obviamente. Mas eu tinha uma visão externa porque eu sabia que como as pessoas olhavam a visão autista, né? Uma pessoa autista é uma pessoa diferente, assim. Então a gente descascando esses preconceitos e vendo a essência do que realmente a gente vai sentir, encontrar-se com um ser diferente, que é um ser humano também, que é o autista, né? E tem vários autistas que não são trans, tem vários autistas que não são gênero, mas muitos autistas são trans, graças, né? Porque é muito bom. E a gente poder ser livre, a gente não se importar tanto com o social, vai achar isso ser livre. E então, assim, da gente lidar realmente com nossos sentimentos e não tanto com as construções que foram impostas com a gente na cultura, sendo filmes, sendo familiares, né? Que nem meu pai. Ele conta que tinha uma pessoa com deficiência na família dele e que a mãe escondia a vida inteira a criança, e era muito comum isso. Uma série que eu vi, que tem a Lady Gaga, assim, eles também escondiam. É uma série. Freak. Ah, não lembro o nome da série. Horror History, alguma coisa assim. E daí também escondiam. E é parecido aqui, tipo, era isso, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás, não sei. Acho que até mais, meu pai tem 50, né?
E daí tinha um primo dele que era escondido a vida inteira, nunca conheceu. E só escutava gritos e tal da criança, escondiam crianças no sótão, vivia no sótão porque era uma pessoa com deficiência. Tem noção disso? A nossa cultura tá muito maluca, né? Não a gente. E é isso, a gente contemplar as pessoas que existem. Contemplar todos os seres também. E essa hierarquia sem nexo ser questionada realmente, né? E eu acho muito bom as pessoas autistas que muitas delas às vezes não se importa tanto com hierarquias, não entendem, sabe? Então, tipo, será que não entende? Será que realmente faz sentido? Também tantas hierarquias, sim, né? Eu acho muito válido tudo que a gente fala é coerente. Eu acho muito massa, sendo as pessoas verbais, sendo as pessoas não verbais. Claro que a gente fala besteira às vezes, com qualquer pessoa. Mas também a gente também leva muita desaforo, né? Daí a gente fica às vezes meio falando umas besteiras, mas acontece com todo mundo que leva desaforos. E é isso, a gente vê com carinho tudo isso. E a gente se desconstrui pra ver a nossa essência, né?